Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje no Encontro Extra, em função de muitas coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, sobretudo que aconteceram nesse final de semana, há 188 dias das nossas eleições presidenciais, que exigirão muito empenho, muita paciência nossa para conversarmos cada vez mais com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente não conhece, para explicar para essas pessoas o que é que está acontecendo de fato na vida delas, nas nossas vidas, e o que o governo brasileiro está aprontando contra o nosso povo brasileiro e contra a nossa nação de uma maneira geral. Bem, eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, vamos abordar aqui algumas situações que você não viu e não verá pelos grandes veículos de comunicação, que é uma forma da gente ajudar também as pessoas a entenderem, né, a nossa realidade. Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar. Compartilhe, o joinha é muito importante e os comentários de vocês são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando que entre 5h15 e 5h30 eu estarei de volta aqui com vocês abrindo um chat para bater um papo ao vivo com vocês ali. Se você está chegando agora, é convidado desde já a estar com a gente mais tarde. Bem, gente, vamos aos assuntos aqui. Em primeiro lugar, abrindo aqui a internet, a gente se depara, quando eu entro aqui no UOL, com essa matéria aqui. 75% dos brasileiros responsabilizam o governo Bolsonaro por alta da inflação. Descontentamento é declarado até pela base do presidente. Eleitor da terceira via é mais crítico que a maioria. Gente, esse número, apesar de ser muito expressivo, 75% dos brasileiros responsabilizam o governo, isso faz crer que 25% ainda acham que o presidente não tem nada a ver com inflação. Se você observar bem, é o mesmo percentual que acha que o presidente, ou até mais, né? Não teve nada a ver com a crise sanitária que nós tivemos aqui, com o morticínio que nós tivemos aqui no nosso país. São as pessoas também que acreditam que o presidente tem nada a ver com o combustível alto, o diesel alto, o gás alto, a conta de energia elétrica alta. Não tem a ver com nenhum problema no nosso país. Ele consegue transpassar o presidente, né, para essas pessoas, mostrar para essas pessoas, ou pelo menos, né, enganar essas pessoas dizendo que ele não tem nada a ver com o governo. O problema do combustível é um problema alienígena. A Petrobras lá resolveu o negócio, ele não tem nada a ver com a Petrobras, ele não pode interferir na Petrobras, ele não pode nomear ninguém na Petrobras, ele não pode fazer gestão política na Petrobras e o povo que se lasque. Os acionistas que fiquem cada vez mais ricos e o povo brasileiro que fique cada vez mais atirado à própria sorte. Então, quando a gente tem uma parcela da sociedade que tem uma percepção que o presidente não tem responsabilidade alguma, ou essas pessoas são absolutamente desinformadas, ou elas são informadas e querem o pior para o Brasil. Elas querem a repetição desse tipo de história que a gente está vivendo no nosso país. A informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Então, quanto mais a gente puder conversar com as pessoas e explicar o que é que está acontecendo, o grande esquema de enganação do povo brasileiro para que grupos econômicos continuem a nos assaltar, a gente vai ter uma missão muito importante ao longo desse ano. Pois bem, então esse é o primeiro pano de fundo. E aí a gente cai em algumas situações, né? Ontem, que a gente vai comentar aqui, eu recebi muitos pedidos para comentar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir artistas a se manifestarem politicamente. O incrível é o seguinte, eu tenho visto hoje nos meios de comunicação, né, internet, enfim, rádio, a gente vai pesquisando para um lado para outro, jornais, notícias do tipo: comunidade jurídica se divide em relação à decisão do ministro Araújo, lá, Raul de Araújo, do TSE. Ele que foi promotor de justiça e ele que foi desembargador, foi procurador de justiça lá do estado do Ceará. Portanto, a gente não pode dizer que é um homem ignorante do ponto de vista jurídico, ou pelo menos é a presunção. Não significa alguém que chegou nesse patamar que não tem ainda algumas lacunas repletas de ignorância. Mas ignorância em relação a coisa tão solar como a Constituição brasileira, aí é imperdoável. Aí tem alguma coisa estranha no meio desse processo todo. Porque você interpretar um fato, claro, de uma forma diferente, ou você está mal intencionado, ou você é louco, tá certo? Você apontar ali para a Lua e dizer para a pessoa, olha, tá vendo ali é a Lua. Ele dizer, não, isso não é a Lua, isso é o Sol.
tem alguma coisa errada aí. Ou apontar para o sol e dizer, não, isso não é o sol, isso é a lua. Tem alguma coisa muito errada nessa história. Essa pessoa tem esse problema, ou vocês enfim, é nessa linha que eu estou dizendo aí para vocês. Então, como é que a gente pode interpretar, então, o comportamento desse ministro do TSE, que foi homenageado por Bolsonaro, em relação a esse inciso 4º da Constituição Federal aqui, do artigo 5º. Deixa eu ver se dá para colocar aqui para vocês. Vai dar para dar uma congeladinha aqui. Bom, é muito simples, né? Está escrito aqui solar, né? Aliás, o artigo 5º da Constituição é o artigo dos direitos e garantias fundamentais. E esse artigo aqui, ele está petrificado. Ele não pode ser modificado para supressão, para retirada de direitos. Nem a Constituição atual pode fazer alguma coisa, e alguns juristas entendem que nenhuma outra Constituição poderia atacar um direito desse, que é um direito fundamental, consagrado na Declaração dos Direitos Universais dos Seres Humanos, né, do homem. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Onde é que está a interpretação diferente que as pessoas estão tentando ver sobre a Constituição solar? É livre a manifestação do pensamento. A única coisa que a Constituição proíbe é que o pensamento ele tem que ter um responsável. Se você está expondo um pensamento e esse pensamento causa algum tipo de dor, de sofrimento, prejuízo, e ele foi feito com esse sentido, aí ele vai ser tratado juridicamente também, com a ação pertinente. Agora, um magistrado querer proibir alguém de expressar a sua opinião política, qual é a divergência que o magistrado está vendo que eu não estou entendendo? Qual foi a aula que ele faltou de direito constitucional? Ele tem uma Constituição lá no gabinete dele para ele examinar isso aí? Ou tem outras coisas que a gente não deve considerar como um comportamento meramente jurídico? Tem alguma coisa por trás dessa história? Porque é inexplicável, né? Então, esse tipo de situação, ao invés de proibir os artistas de se manifestarem, foi mais empenho e mais entusiasmo das pessoas gritarem, as pessoas dizerem, olha, cala a boca, já morreu. Vocês imaginem se esse tipo de atitude do magistrado for direcionada agora para os estádios de futebol, e ele queira proibir as torcidas de futebol de se manifestarem politicamente. Vocês já imaginaram o que vai acontecer? Vai fazer o quê? Vai acabar o campeonato? Vai proibir os clubes? Vai multar os clubes? Vai ficar multando os torcedores lá de fora do estádio, dentro do estádio? Vai pegar um VAR para pegar os torcedores? Se começarem a gritar, ei, Bolsonaro, vai tomar, o que vai acontecer? Eu não estou aqui induzindo nada, eu só estou aqui dizendo que isso pode acontecer. Você não tem, nenhuma lei tem a capacidade de fazer uma amputação do cérebro das pessoas, de proibirem as pessoas de pensarem e de expressarem o seu pensamento. Então, o que o magistrado fez, além de um puxa-saquismo do Bolsonaro inconstitucional, foi ativar ainda mais esse comportamento de rebeldia, esse comportamento de indignação. Vocês viram alguém ser proibido de gritar fora Temer? Fora Collor, fora Sarney, alguém foi multado em função disso, mesmo em ano eleitoral? Então, esse magistrado, com todo respeito, tem que voltar para a aula de Direito Constitucional 1, para aprender ali os direitos e garantias fundamentais e saber o que ele está fazendo. Não é nada jurídico. Ele não pode ter encontrado nenhum dispositivo, nem mesmo dentro da Constituição Federal, que suprima esse inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo mais importante. Então, ele acabou ativando aí, de repente, muitos entusiastas de cada vez mais desafiarem esse tipo de aberração que ele tentou impor contra o povo brasileiro, contra os artistas aqui no nosso país. Bom, então, isso posto, acho que está bem claro, né? Não tem qualquer dúvida que você tenha conversando com alguém, fala, amigo, olha só, artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Pois bem, e aí ontem também, depois desse episódio, né, que eu estou comentando aqui com vocês, a gente teve também o lançamento da candidatura do Bolsonaro. É engraçado o seguinte, vocês pegam aqui os jornais de hoje, pegam aqui os jornalões, né, eles fazem isso aqui, a foto aqui, ó. Essa foto aqui chama a atenção de vocês para alguma coisa? Não, né? Tem aqui só os personagens de sempre, tá aqui o Collor de Mello, quem diria ali atrás, o Valdemar da Costa Neto, aquele processado, né?
por vários escândalos, com a folha corrida gigantesca, mais atrás o Hélio Negão, uma série de papagaios de piratas aqui. Mas ficou faltando um personagem ilustre, né? Que é o personagem Heleno, o general Heleno. Mas ele estava lá, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu diminuir aqui, que vamos relembrar aqui a cena, né? Aqui, ó. Aqui é a foto aqui, acho que dá para vocês verem. O general Heleno está aqui, ó. Está aqui do lado, né? E do outro lado aqui, o Valdemar da Costa Neto aqui. Só tá separado o Heleno aqui pelo intérprete de Libras. Está pertinho, né, do Valdemar da Costa Neto, com a folha gigantesca. E aí a gente tem que relembrar, né? Porque isso demonstra para a gente o nível de cara de pau que essa gente tem, de corrupção moral, corrupção política, de falta de caráter, de falta com honestidade mínima que qualquer ser humano tem que ter na sua condição pessoal e numa condição extrema máxima quando essa figura é uma figura pública. Vamos relembrar aqui que o general falou sobre os seus colegas ali, com os quais agora ele está abraçado. Resta saber se o general também se filiou ao PL. Aliás, os outros generais vão se filiar ao PL também. Onde estava o Braga Neto? Muitas ausências foram sentidas ontem nessa filiação, nesse lançamento da candidatura do presidente atual. Mas vamos relembrar aqui o general Heleno? Vamos lá. Sonhos do Brasil. Né? Só que isto aí é a história de cobertura da impunidade. O primeiro ato do presidente que for eleito, carimbado de centrão, vai ser uma anistia ampla, geral e irrestrita. Valendo aí, presidente. Tá valendo? Quer gravar o vídeo? Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto aí, valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, valeu. Um abraço aí. Vai ser um indulto de todos que estão envolvidos na Lava Jato e em todos os processos aí. Vai sair todo mundo 0 a 0. Tamo junto. Não tenham dúvida disso. Vamos escalar as pessoas certas. Tamo junto. Mas eles têm um ponto fundamental. Que eles podem começar e terminar a sua inserção televisiva com uma musiquinha sensacional. Eu vou pela primeira vez na minha vida cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátrio, né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão. Bom, então, que a gente pode dizer do caráter de uma pessoa que faz uma aparição pública dessa e depois ele é o primeiro homem a ficar ladeado aqui com o presidente da República numa cerimônia com os ladrões que ele estava dizendo que eram outro dia. Nessa cerimônia aí, até fiz um breve levantamento aqui, né, de quem que faltou, né, nesse encontro de hoje, nesse encontro de ontem. Primeiro, a linha de frente da picaretagem religiosa, né? Vamos falar no português, claro. O pastor Valdemiro, do Feijão, tinha que estar ali. O R.R. Soares, o bispo Macedo, colocando um óleozinho na cabeça do presidente, dizendo, como ele disse, né, que o presidente iria arrebentar. Está arrebentando mesmo, arrebentando com todos nós, né? Outros homens da fé / empresas religiosas faltaram também. Personagens como Zé Trovão, a Sara Geromini, o Daniel Silveira, o Alan dos Santos, né, todos eles, evidentemente, com tornozeleiras eletrônicas. Faltou o Roberto Jefferson com a sua metralhadora, né, com seus adereços ali. Faltou muita gente, o velho da van também faltou. Paulo Guedes vai estar ali do lado, já pensou Paulo Guedes ali entre o bispo Macedo e o Valdemiro Santiago do Feijão milagroso e do R.R. Soares com a água milagrosa também, que impediria a crise sanitária entre os seus fiéis, enfim. Vocês já imaginaram esse time todo mundo ali, de repente, ajoelhado, fazendo uma oração, porque eles não têm o menor pudor, né? Faltou também o sanfoneiro macabro, o Gilson Machado, para animar com a sua sanfona desafinada
essa cerimônia, é o Caio Coppola, Constantino, Adrilles. Gente, vocês imaginem uma fotografia com essa gente toda, o que eles têm em comum, a não ser o reforço de um governo absolutamente insano, antipatriótico, antinacional, antipovo. Será que essa parcela do povo brasileiro que ainda está enganada, que ela vai continuar enganada ao longo desse ano, eles vão conseguir, através do discurso do ódio, do medo, o discurso mentiroso, porque não esperemos nenhum tipo de escrúpulos dessa gente. Eles vão jogar abaixo mesmo. E aí, quanto mais a gente puder levar informações, mostrar o que está acontecendo, será melhor, né? Esses fatos que eu estou revelando aqui para vocês, estou lembrando, incrivelmente não foi mostrado aqui pelos jornais, como eu falei para vocês, né? O general Heleno, essas contradições, essa gente que estava nesse tipo de encontro. E isso que eu estou dizendo para vocês é alguma forçação de barra ou seria apenas jornalismo? Você explicar, olha, aconteceu isso lá atrás e hoje a gente está vendo essa situação aqui. Você, cidadão, você, eleitor, você, telespectador, tire as suas próprias conclusões. Na medida que isso não é apresentado, as pessoas ficam absolutamente reféns da mentira, da omissão, não se lembram dessas contradições. Felizmente, a gente está vendo agora movimentos onde os jovens começam a se interessar mais sobre política. Eu, inclusive, vou fazer alguns papos aqui específicos para os jovens, explicando a importância de votar também, o que significa a participação popular, a participação do jovem, como é que ele deve interpretar a realidade brasileira, como ele deve pensar no seu futuro, o futuro da sua família, o futuro do nosso país, e como ele possa também identificar todo tipo de vigarista, de bandido e de ladrões, e que às vezes se reúnem em eventos como o de ontem, acobertados ou não explicitados pela mídia, de uma maneira bem direta, como eu estou mostrando para vocês no nosso encontro de hoje. Bom, eu espero que esse nosso papo aqui chegue ao máximo de pessoas e que a gente possa vagarosamente mexer com outras cabeças também, outras mentes, outros corações, para que a gente possa aumentar esse movimento de esclarecimento da opinião pública aqui no nosso país. Gente, eu vou ficando por aqui. Mais tarde eu encontro vocês com os outros assuntos aí, que tem muita coisa para a gente conversar, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!